capa do Metrópolis.com para saber o que é de principal para você começar o dia muito bem informado. É claro, né, o grande assunto do dia, assim como já tinha sido ontem, é a atuação do ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, especificamente à frente do caso do Banco Master. Desde ontem, ele não está mais à frente. E aí a gente traz um levantamento do número de pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. São 25 pedidos e a gente vai ler aqui agorinha. Vamos abrir a matéria da Maria Laura Giuliani e ler juntos. Olha só, o Senado tem 25 pedidos de impeachment contra o ministro Dias Toffoli. A maioria das representações ainda aguarda análise inicial. Parte foi rejeitada e o caso Master é motivo de 3 desses 25 requerimentos. Aí foto do ministro Dias Toffoli para você se recordar dele. E a gente segue para conseguir acessar as informações da Maria. Olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, acumula 25 pedidos de impeachment lá no Senado. O levantamento não inclui a solicitação anunciada na quinta-feira pelo Partido Novo. Toffoli passou a sofrer pressões após virem a público informações sobre a sua relação com o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro. Dos 25 pedidos que constam no sistema do Senado, 3 citam o Master como a motivação. Ontem, o ministro decidiu deixar a relatoria do caso após a Polícia Federal apontar menções ao nome do magistrado no celular de Daniel Vorcaro. A decisão foi tomada depois de uma reunião com os demais ministros em exercício lá na Corte. Agora, André Mendonça é quem substituirá Toffoli na condução da ação. Ainda nas informações da Maria, previsto lá em lei desde 1950, o impeachment de ministros do STF nunca ocorreu. O processo, no entanto, segue regras parecidas com as aplicadas a presidentes da República. A principal diferença está em quem pode dar o andamento ao pedido. No caso do presidente da República, cabe ao presidente da Câmara aceitar a denúncia ou não. Já para os ministros do Supremo, essa decisão vem do presidente do Senado, que é o presidente do Congresso. Hoje, o Davi Alcolumbre ocupa esse cargo, né, do União Brasil do Amapá. Qualquer cidadão do país pode apresentar esse pedido de destituição de ministros do STF. Em dezembro, o ministro Gilmar Mendes chegou a proferir decisão que restringia essa possibilidade à Procuradoria-Geral da República. Lembra? A gente falou bastante sobre isso. Mas voltou atrás após críticas. Aqui tem um resumão da atuação do Toffoli ali com o Banco Master e por que essa pressão aumentou ali no Senado, mas a gente vai falar muito sobre ela aqui em detalhes, com grandes análises, então a gente vai pular a leitura aqui do resumo e vai seguir com as informações que a Maria levantou. Os 3 pedidos mais recentes, todos ligados ao caso Banco Master, foram protocolados em 26 de janeiro de 2026, em 3 de fevereiro de 2026 e 6 de fevereiro de 2026. Portanto, é isso. O pedido do Partido Novo desta semana não está nessa conta. Então, vai chegar aí a 4 ligados a Master e a 26 pedidos de impeachment. As representações foram apresentadas por civis e aguardam despacho de Alcolumbre. Em 2025, há 4 pedidos ainda pendentes da análise inicial. 2 foram apresentados em 12 de agosto de 2025 e um deles cita a decisão de Toffoli que, em 20 de dezembro de 2023, ele suspendeu o pagamento de uma multa de 10,3 bilhões de reais aplicada à JF, do grupo JBS, em acordo de leniência da Lava Jato. Na decisão, o ministro apontou dúvidas sobre a voluntariedade do acordo e determinou a paralisação dos pagamentos. Aqui a gente vai fazer só um parênteses para te lembrar também da relação do ministro Dias Toffoli com a JF. Como que é a relação? A partir do furo de reportagem do Portal Metrópolis, de ir até o resort Itaiaia, o resort que até então o ministro Dias Toffoli ali tinha uma relação indireta, afinal de contas era da família do ministro Dias Toffoli, mas quando a reportagem do Metrópolis vai lá e conversa com os funcionários, todos com quem a gente conversou, dizem que o resort é do ministro Dias Toffoli. Eles chamam o ministro Dias Toffoli de Zé, porque o nome dele é José,
que o ministro tinha uma casa específica para ele no resort. E eles entendem como o ministro Dias Toffoli não só como um cliente do resort, mas como uma pessoa que é dona do resort. E esse resort foi vendido através de 2 fundos. Um fundo foi comprado pelo cunhado do Daniel Vorcaro, aí tem uma relação, né, próxima, portanto, de negócio com o Daniel Vorcaro. É o Fabiano Zettel quem comprou esse fundo, que é o cunhado do Daniel Vorcaro, e o outro fundo foi comprado pelo advogado da JF, pelo advogado dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Por isso que, a partir de ontem, quando o ministro Dias Toffoli faz uma nota, divulga uma nota de próprio punho, dizendo sim, eu sou sócio do Resort Itaiaia, a gente entende que há uma relação, mesmo que indireta, através de negócios com o Daniel Vorcaro, porque é indireta, porque o negócio foi através do cunhado do Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, detido na segunda fase da Operação Compliance Zero, e a relação de negócio direta com a JF, ou também indireta, afinal de contas foi o advogado da JF que comprou o outro fundo do resort. E aí, o que a Maria traz pra gente é que, além dessa relação do ministro Dias Toffoli com o caso do Banco Master, e ele se apresentava como relator, ele foi o relator até desistir ontem, ele também teve esse passado de decidir lá atrás em direção ao grupo JBS, mesmo tendo essa possível ligação com o advogado da JF. Então tá tudo bastante ligado, é por isso mesmo que é sempre importante a gente fazer esses parênteses para você conseguir entender o que está sendo colocado, já que as informações são muito complexas e a história é longa, né, do ministro Dias Toffoli e também do Banco Master. Para a gente concluir a leitura aqui rápida, esse resumão da matéria da Maria, que é a matéria de capa do Metrópolis.com, ela diz o seguinte, que esses pedidos lá de 2025, que mencionam outros ministros do STF, estão concentrados especialmente na representação de 12 de agosto de 2025, que cita nominalmente integrantes da Corte, como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Luiz Fux, Edson Fachin, André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso, que deixou, se aposentou, foi o presidente do STF assim que deixou ali, que se aposentou, e Cristiano Zanin, além do próprio Toffoli. Já os pedidos mais antigos, apresentados entre 10 de abril de 2015 e 6 de dezembro de 2019, somam 16 representações e foram todos indeferidos na fase inicial. Há também 2 pedidos de 11 de maio de 2021 e 8 de junho de 2021 que chegaram a passar pela Advocacia Geral do Senado. A Maria segue trazendo todos os detalhes dessa história completa, então eu te convido a acessar o metrópolis.com, facinho de achar, é a matéria de capa para você continuar lendo tudo que a gente traz nessa matéria sobre os 25 pedidos de impeachment contra o ministro Dias Toffoli. Só nesse ano, 3 relacionados ao caso Banco Master, mas foram feitos por civis, qualquer cidadão brasileiro pode pedir o impeachment de um ministro do Supremo. E quem decide se vai analisar ou não esses pedidos é o presidente do Congresso, é o Davi Alcolumbre, no caso desse ano, se for agora a análise. E tem mais um pedido de impeachment que vai entrar nessa conta, que é o pedido do Partido Novo, que foi feito aí durante essa semana que a gente está. Vamos seguir aqui, é claro.